Pessoal, tudo bom? Sou o professor Max, já me conhecem aí, da luta, da sofrência, da revolta, tudo isso aí, tá? Sou professor da área de programação e hoje eu vou trazer para vocês um assunto que inclusive eu levo um pouco dele na disciplina de estrutura de dados e quando eu consigo a disciplina de teoria dos grafos, que vocês vão ter. Estrutura de dados, terceiro e quarto semestre, teoria dos grafos, terceiro semestre. Esse daqui, nós vamos mexer com otimização, com técnicas de programação, implementação chamadas heurísticas e meta-heurísticas. Não vou falar do que se trata ainda, porque eu vou deixar a graça agora para a gente poder ver na própria apresentação. Beleza. Vamos começar a brincar então. Vamos começar a brincar. O que significa isso daí? Vamos aplicar para problemas muito grandes. Vou falar um pouco sobre complexidade. Iniciar com o que é pesquisa operacional, exatamente que tipo de problemas são esses que a gente trata, tá? Por que nós temos que otimizar, ganhar rendimento, que a gente fala na implementação. Que tipo de problemas são os que a gente precisa trabalhar com pesquisa operacional, a complexidade de algoritmos. Basicamente, o que é? Eu vou falar muito pouco, bem pontual mesmo, porque a complexidade de algoritmo é uma disciplina sozinha. Tá? Eu pontuo ela sempre um pouco na disciplina de algoritmos e estrutura de dados, porque é necessário. Tá? E aí eu vou falar sobre nossas técnicas de otimização combinatória, que são as heurísticas e meta-heurísticas. Vou apresentar uns desenhos animados, porque eu não vou ficar mostrando código para vocês. Vou mostrar um só para mostrar, não vou avaliar o código. Vou falar, isso daqui é uma implementação e isso daqui é uma outra. Não vou avaliar, tá? E aí a gente vai avaliar uma aplicação, só os resultados, para você ver como que uma implementação, um programa pequeno, pode resolver um problema com uma determinada velocidade. Aí você vê um programa com 1000 linhas e você fala, Deus do céu, ele vai ser muito lento? Não, ele é extremamente mais rápido, exatamente porque ele é um programa mais elaborado. Gastou-se mais tempo para se fazer aquele programa elaborado para exatamente ele executar o que você quer mais rápido. Nem sempre um programa pequeno é ótimo, tá? E a gente termina. Beleza. Pesquisa operacional. O que é pesquisa operacional? Análise de decisão. Análise de decisão para um novo elemento, uma nova solução, o que eu preciso fazer nesse momento, frente a todas as soluções possíveis, todas as frentes possíveis que eu tenho. Eu vou para essa. A partir desse ponto, você tem mais 20 soluções, vou escolher essa. A partir desse, você tem 30, vou para essa. A partir desse, você tem 10. Então, a carga combinatória de escolhas que você tem te dão inúmeras soluções possíveis. E como que você vai avaliar tudo isso? Como você vai avaliar todas? Qual que é a melhor? Né? Todo problema tem uma modelagem matemática. Tá? A professora Daniela dá a disciplina de PL aqui. PL, Programação Linear, baseada em álgebra. Não tem uma gota de programação. Pura matemática. Então, façam álgebra e geometria analítica bem. Vocês vão ir bem em PL. O que significa modelagem matemática do problema? Poxa, é a representação matemática do problema. Tá? Restrição, variáveis e relações entre variáveis. Tá? Isso aí nós vamos falar mais para frente. E eu preciso fazer essa análise da formulação do problema. Eu tenho que entender como que eu construo esse modelo respeitando as características do problema. Analisar os resultados que eu tenho e, se eu quiser, implementar aquilo ali. Beleza, o que é isso? O que é essa modelagem matemática de formulação, construção de modelo? Probleminha simples. Fritz é gerente da produção de companhia de alimentos congelados, que processa batatas, embalagem de batatinha frita, picadinho, flocos e purê. No início, as batatas são absolutamente classificadas com comprimento de qualidade e distribuídas em linhas de produção. A SAD pode comprar batatas de duas fontes, que diferem no sortimento. A fonte 1 dá 20% de fritas, 20% de picadinho, 30% de flocos e 30% resto irrecuperável.
Fonte 2, mesmos números, tá? Mas a produção de batatinha frita é maior. A partir disso é que você tem que montar a modelagem do problema matemático. É isso. Não te dão a modelagem. O pepino começa aí. Você tem que se virar para montar o modelo matemático do problema. Montei a tabela de produções, batatinha frita, picada, e o lucro por tonelada de cada fonte e limite de vendas. Monto o meu sistema de equações, logo abaixo. Montei o sistema de equações, faço a minha avaliação de cada linha ali, azul, vermelha e verde, corresponde à linha da batatinha frita, a linha da picadinho e a linha do flocos. Juntei as três, eu obtive um ponto. Aquele ponto entre a azul e a verde é o meu ponto ótimo. Significa o quê? Que o valor da variável P1 e P2 para aquele ponto é a melhor solução que existe. Pronto. Poxa. P1 e P2. Nós estamos trabalhando com duas variáveis, x e y. Teta. Teta é teta. Agora, beleza. Probleminha clássico que eu passo pro pessoal, que eu sempre explico. Que eu vou falar para ele aqui. Caixeiro viajante. Problema do caixeiro viajante. 10 cidades. Todas as cidades são conectadas entre si. Preciso sair de uma, passar em todas as outras uma vez só e terminar na minha primeira cidade na menor distância possível. É um trabalho desse. Vou montar o meu sistema de equação. 10 linhas, 10 variáveis. Você vai representar isso graficamente como? Em 10 dimensões? A partir da terceira dimensão, só existe no computador. Quem está mexendo com matriz comigo, matriz de 1, 2, 3, 4 dimensões. Até 3 dimensões você consegue organizar espacialmente na cabeça. Passou disso, é abstração pura. Pura, só imaginação. E aí você precisa do computador. Ah, mas o meu computador resolve. Beleza, a ideia da computação é, conseguiu resolver um problema? Aumenta ele. Vai para 100, vai para 1000. Essa é a ideia. E aí como é que você vai resolver então para 100 cidades? 100 linhas é uma matriz de 100 por 100. É um monstro disso daí. Você vai ter quantas vezes... Aí quem está aí no primeiro semestre com a professora Adriana já está fazendo sistemas lineares, né? Você tem 3 linhas, 3 variáveis, né? Você começa a cortar uma linha com a outra, né? Já brincaram com isso? O pessoal que está mais para frente já lembra disso. Imagina fazer isso com 100 linhas. Dá trabalho pra caramba. Dá trabalho pra caramba. Tá? Para isso, então, matematicamente, 3 técnicas. Programação linear, inteira e a não linear. Para uma graduação, programação linear é o limite. E nem para graduação você dá 100%, você dá 60% da disciplina. Que é muito complicado. Trabalha, por isso que eu estou falando, basicamente com matemática. Programação linear. Você aprimora a técnica de resolução de um determinado sistema de equações lineares. Método de Gauss, repressão gráfica, simplex, dualidade. O simplex é um método exatamente matemático para você encontrar o resultado do seu sistema de equações. Dualidade, você transforma um problema de minimização em um problema de maximização. E o que é isso? Pô, a partir dos resultados das minhas batatinhas fritas, eu quero maximizar o meu lucro e minimizar o que eu jogo fora. É aí que começa o pepino, o pulo do gato. E aí você tem que buscar o que você quer. Tá? Dualidade é exatamente, você transforma o problema de maximização em minimização em maximização. E tenta, através da dualidade, você consegue uma outra representação que às vezes é mais fácil até de resolver. Diminui sistemas de linhas, de equações e tudo mais. Aí, resolveram criar a programação inteira. Enquanto a programação linear, os valores que as nossas variáveis podem admitir a qualquer um, ou seja, qualquer variável, qualquer valor real, a programação inteira, os valores só podem ser inteiros. Ou seja, mais difícil ainda. Ou binários, 0 e 1. Né? Então, é uma variação da programação linear para problemas que envolvem, que sejam representados por variáveis binárias, ou simplesmente variáveis inteiras. Tá?
método branch and bound, restrições de ou. Problemas para resolver. Alocação de horário de escola, colheita de laranja, número inteiro. Não existe horário de escola com número metade. Ou é aquilo, naquele horário, ou não é. Ou seja, ou é sim ou é não. Esse tipo de problema, a programação inteira resolve. E aí, vem a não linear. Método algoritmo. Não existe um algoritmo universal, tá? Pois a complexidade da não linearidade depende muito do problema. Por exemplo, um problema que estão resolvendo lá na Unesp, que é o Fast Cycling. O pessoal tem aquela bicicleta de 3 rodas para quem tem problema de mobilidade da perna. Você precisa estimular eletricamente os músculos para os músculos poderem se movimentar e girarem a roda. Você não tem perda total. É para te ajudar a dar o gatilho e você continuar. Os músculos são não lineares. Acabou. Você tem que fazer um sistema de equação próprio só para lá. Se você vai fazer para o braço, o músculo do braço é diferente. Você tem que fazer outra equação. Por quê? Porque ele cansa. Aí ele fadiga. Você descansa, ele retoma. Uma perna que você deixa parada é não linear. Ele não tem um movimento, aquele movimento contínuo, aquele comportamento que você sempre pode esperar. Não tem. Prontinho. Beleza. Por que eu tenho que otimizar, então? Porque eu vou ter dados pra caceta. O meu programa vai ter muito dado. Só para resolver aquele problema bem tosco que eu falei das cidades, do caixeiro viajante. Eu fazer 50, 75 cidades. Pô, meu programa faz isso em 3 segundos. Não, beleza, põe aí para 1.500. Pô, para 10 cidades, nós vimos na aula da última semana de teoria dos grafos, acho que foi teoria dos grafos, né? Para 10 cidades, é 10 fatorial a quantidade de combinação. Eu lembro o número, deu 3.682.000 possíveis combinações. Olha lá, você vai testar todas. Agora eu quero para 1.500 cidades. 1.500 fatorial. Só a primeira, que é 1.500 vezes 1.499, já é um número monstruoso. Como você vai fazer isso? Então você tem grande quantidade de dados. Você precisa otimizar aquele procedimento para te encontrar a melhor solução ou as soluções que estão entre as melhores. Excesso de restrições, ou seja, o que é uma restrição? Respeitar as características do problema. Esse problema, por exemplo, das cidades, eu não posso ter cidade repetida. Pronto. Eu tenho que passar por todas sem repetir e terminar na primeira. Essa é a restrição, não posso repetir. Resolução analítica. A analítica é no braço. Resolvendo o sistema linear na mão mesmo. Tá? Você passo a passo lá avaliar o que está acontecendo mesmo. E tudo isso você faz para problemas intratáveis. Esses problemas intratáveis são exatamente esses problemas com grande quantidade de dados, restrições extremas e não possuem resoluções analíticas quando o tamanho é muito grande. Mesmo com 5 cidades, 5 fatorial, dá 120. Você consegue fazer tudo isso na mão? Você vai fazer 120 avaliações na mão. Já é complicado. Para 5 cidades já fica esquisito fazer isso no papel. Para 5. Tá? Beleza. E aí, o que isso trava na gente? Primeiro, porque a programação, a computação, a gente quer resolver programas rápido. O nosso programa tem que ser rápido. Certo? Então, existem termos na computação chamados de complexidade. A complexidade tempo é o tempo que uma instância demora para realizar uma ação. Ou seja, quantos passos o meu algoritmo vai executar para resolver esse determinado problema. Para 10 cidades, ele pode demorar quantos passos? Você tem uma fórmula para chegar nisso.
Isso é complexidade de tempo. O tempo necessário para resolver uma instância de um problema de tamanho n. Qual é a complexidade do espaço? Espaço é quanto eu estou ocupando de memória. Quantidade de variáveis no meu programa já te fala mais ou menos quanto que você está ocupando. Uma variável inteira ocupa 4 bytes, uma real ocupa 8, uma variável booleana ocupa 1. Soma quantas variáveis você tem no seu programa, é praticamente quanto que você vai ocupar de memória. Um vetor, uma matriz de 100 números inteiros, 40 bytes ela vai ocupar. Você sabe já acontecer isso. Banco de dados. Quanto que um banco de dados ocupa? Conta quantas tabelas ele tem. Conta quantas tabelas ele tem. Para cada tabela, contabiliza quantas variáveis tem. E para cada variável, contabiliza qual é o tipo de cada variável. Você vai ver o quanto que ele está ocupando na sua memória. Isso é a complexidade do espaço. Maneira de organizar ele em memória disco. Um algoritmo eficiente tem que responder em tempo aceitável. O que é um tempo aceitável? Depende do tamanho do problema. Tá? Tem que ser a partir da entrada dele. A partir da entrada dele. Isso quer dizer, se eu tenho uma fórmula de complexidade para o problema do caixeiro viajante, para 10 cidades eu sei quantos passos ele vai dar. Para 15 cidades eu sei quantos passos ele vai dar. Para 20 cidades eu sei quantos passos ele vai dar. Isso eu consegui construir uma fórmula polinomial a partir da entrada. Beleza. Quando eu não consigo, é aí que entra a técnica heurística e meta-heurística, as técnicas mais elaboradas para resolver esses problemas sem testar todas as combinações. Então, os algoritmos de complexidade B são os algoritmos que a gente vai dar todos na sala de aula. Todos a gente consegue resolver, todos têm uma fórmula polinomial de tempo e espaço, tudo bonitinho. NP, você não tem uma fórmula, a não ser se você tiver a justificativa para uma solução. Eu tenho essa solução, tem uma justificativa de como chegar nela? Tem. Então eu consigo construir a fórmula de passos. E os NPC, não polinomial completo. Eu não tenho uma fórmula polinomial dele, a partir da entrada, nem com a admissão de um resultado aceitável. É aí que o fio chora, mas não vê. Alguns desses problemas. Caixeiro viajante, eu tenho uma cidade, preciso passar em todas as outras uma vez só e retornar na primeira no menor caminho. N rainhas, eu tenho um tabuleiro de tamanho N por N e eu tenho que colocar N rainhas sem uma comer a outra. Tabuleiro 8 por 8, preciso colocar 8 rainhas. A rainha come na vertical, na horizontal e nas duas diagonais. Tem que colocar as 8. Quem tiver xadrez, brinquem em casa. Divirtam-se. Vocês vão quebrar todas as peças do xadrez. Vou te falar. Dá trabalho. Mochila. Eu tenho uma mochila com determinado peso. E eu tenho um monte de item. Cada item tem um peso e um valor. Como que eu posso ter uma mochila com o maior valor em reais? Parece um problema extremamente tosco. Mas não é. Deixa eu ver um outro aqui. Sequenciamento de tarefas. Eu tenho um monte de tarefa, cada tarefa tem um tempo de início e fim, e a minha loja, meu laboratório tem um horário de início e fim. Como que eu posso colocar o máximo de tarefas para serem executadas sem choque de horário? Parece extremamente tosco. Não é. Dimensionamento de lote capacitado. Eu tenho uma produção de diversos tipos de item com diversos tipos de tamanho. E eu tenho um armazém para guardar. Quantos itens, de quais tamanhos eu vou colocar? E onde que eu posso utilizar o máximo de espaço possível. Planejamento de rede com 2 caminhos. Isso é legal. Isso o Carlos até pode ajudar depois nas aulas de rede, você pode perguntar para ele também. Você precisa sempre, entre 2 pontos de comunicação de rede, ter 2 caminhos para percorrer. Você sempre vai andar por um, que é o menor desses 2. Aí, uma conexão rebentou. Você vai pelo outro e o sistema tem que se reajustar para criar um outro segundo caminho, para você nunca ter falta de acesso. Sempre 2 caminhos. Reconfiguração de sistema de distribuição de energia elétrica.
Faltou energia na sua casa? Os transformadores têm que chavear de forma que todos os pontos da cidade estejam com energia. Truck and trailer. Você tem um caminhão, um carro, por exemplo, e uma carreta. E você está fazendo entrega. Só que, em determinado ponto da cidade, você anda com o carro e a carreta. Em outro ponto da cidade, você anda só com o carro. Então, por exemplo, você tem que entregar coisas em área rural. A carreta não vai. Você tem que deixar a carreta e levar o carro. Eu quero otimizar isso. O que significa otimizar esse problema? Eu preciso percorrer o menor caminho possível. Onde que eu vou parar o meu trailer? Cada vez que eu for fazer. Mas por aí. Carregamento de container. Carregamento de container é um problema extremamente útil. Ou você acha que fica espaço sobrando em container? A ideia é não deixar espaço sobrando nenhum. Você tem. Aí é um problema de dimensionamento de lote capacitado em 3D. Você tem todo o XYZ de cada caixa e você tem o XYZ do tamanho do trailer, do container. Você precisa encaixar tudo ali sem que sobre espaço, ou que sobre o mínimo possível e você coloque o máximo de caixas ali dentro. Pronto. P-medianas. P-medianas agora aqui. Olha uma das formulações matemáticas de um problema. P-medianas, você tem uma nuvem de pontos, você escolhe certos pontos específicos, nesse caso foram escolhidos 7, e desses 7 pontos, você tem que ligar eles, tá? De forma que as ligações do último quadrinho tenham o comprimento mínimo. Dando exemplo, esses pontos são bairros, ou cidades. Os pontos que eu escolhi são aeroportos. Eu preciso distribuir 7 aeroportos. Eu vou colocar eles aonde? A esmo, a revelia, em qualquer dos 7, dentre todos os pontos ali, eu vou colocar, se escolher 7 por? Não. Eles precisam atender melhor cada ponto próximo. Dessa forma, você tem que distribuir 7 aeroportos de forma que o somatório das linhas em azul que vocês estão vendo no último quadrinho seja mínimo. Ou seja, você cria 7 aeroportos e você tem a certeza de que é o caminho mínimo de cada ponto próximo dele para ele. Isso você faz com aeroporto, isso a gente faz, eu falo em sala, você faz com terminal rodoviário. Depois que você colocou um terminal, onde que você vai fazer as paradas de ônibus? Para atender melhor os bairros. Mesma ideia. Cada ponto tem que atender equidistantemente as bairros entre si. Então esse cara está atendendo as suas 2 ruas de cima, 2 ruas de baixo. Aquele ponto, 2 ruas de cima, 2 ruas de baixo. Você pensa dessa maneira. Tá? Agora, para computação, você vai pegar essa fórmula e implementar? Isso daí é se você for resolver analiticamente. Cada ponto ali é uma variável. Se você tem 100 pontos, 100 variáveis. Um sistema linear de 100%. Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica. Você só tem aquela função para minimizar. Mas tem que respeitar todas as regras do problema abaixo. O que é isso? Aquele desenho dele, por exemplo, é uma distribuição. Cada ponto é um transformador. Cada linha, uma conexão entre um transformador e outro. As linhas que estão em tracejado, elas estão desligadas. Eu tenho uma árvore. Quando uma linha que está fixa quebra a conexão, o sistema tem que desativar e ativar essas arestas de forma a continuar como uma árvore e manter todos os vértices energizados. Quantas combinações tem? Pra caramba. Para o problema desse daqui,
de 136 arestas são 2,5 vezes 10 elevado a 21 possíveis soluções. E daí cabe ao programador fazer um programinha utilizando alguma técnica para resolver isso usando com poucas comparações. 890, por exemplo. Você chega com 890 comparações no problema, na melhor solução. Só. Localização de rota com 2 escalões. Olha o tamanho da função matemática. Isso é uma rota com 2 escalões, que significa você sai, você tem uma distribuidora e tem as cidades satélites. Esse é o escalão. Você tem que sair da distribuidora, ir para satélite e da cidade satélite distribuir ali dentro. São 2 escalas diferentes que você tem que fazer. Toda essa matemática aí. Você vai implementar como? Resolvendo o problema matemático? Tá louco. Você adota solução aproximada por meio de técnicas. Então você utiliza para resolver a maioria desses problemas NP completo, e também vocês vão escutar agora NP hard, tá? São problemas que vocês viram que são combinatoriais, certo? São simplesmente avaliação de combinação de solução. Isso tá certo, né? É combinação. Combinação, 10 cidades. São ordens diferentes de cidades, cada uma dá uma solução. Então, avaliação combinatória. Por isso que eu tenho uma quantidade imensa de possíveis soluções. Tá? Trata, então, por heurística e metaheurística. E o que são essas técnicas? Resolvem problemas computacionais, o qual não existe algoritmo eficiente. Então, cada um que for tratar o problema vai tratar de uma forma diferente, vai ter um tempo de resposta diferente, mas vai poder alcançar a mesma solução. Melhor. Tá? Na tentativa de encontrar a melhor solução ou que estão entre os melhores. Tentativas por meio de fórmulas, restrições, construir essa forma de gerar esse problema polinomial e avaliar todas as soluções geradas. Então vamos lá. O que são essas técnicas? Heurísticas buscam soluções de boa qualidade em tempo computacional aceitável. Heurístico construtivo, método de decomposição, divisão, redução, manipulação do modelo matemático, busca através de vizinhança. Vou falar sobre 2. Olha aqui. O caixeiro viajante pelo heurístico construtivo. Escolhe uma cidade e de todas as cidades que você não percorreu, escolhe a mais próxima de você. Ou seja, você usa as características do problema para seu benefício. Nem toquei no modelo matemático. Nem toquei. A ideia é não tocar. Você só precisa respeitar as características do problema. Fui para a próxima, lá, do 4 fui para o 2. Do 2, eu avaliei todas as cidades não percorridas e fui para mais próximo de mim. Do 3, avaliei 1 e o 2. Fui para mais próxima. Terminei no 5 e fui para o 4. Pronto. Se eu começar com outra cidade, eu posso ter uma solução diferente? Posso. Tudo depende da solução inicial. Pronto. Tá aí. Essa é a melhor solução? Não. Essa é uma solução que está entre as melhores. Passivelmente e tranquilamente de poder ser utilizada como uma solução. Fiz uma comparação só. Só tive uma solução das 120 possíveis. De 5. Pronto. Busca por vizinhança. Busca por vizinhança, eu tenho uma solução e gero soluções que me dão um campo de possíveis soluções. Qual que é melhor? Essa. Vem para cá. Gera um campo de soluções. Qual melhor? Essa. Vem para cá. Qual é o melhor campo de soluções? Essa. Vem para cá. Eu vou andando. Até eu chegar num campo de solução que eu avalio e não tem ninguém melhor. Quem que é melhor? Essa daqui. Pronto. Poxa, essa é mais lenta. Tudo depende do problema. Tudo depende do problema. Às vezes ela é mais rápida. Porque sem querer, na primeira iteração você já acha melhor. Em vez de você mexer com a HC, que você vai inserindo um elemento por vez no seu problema. Ali não, ali você gera soluções completas de uma vez só.
Às vezes você acha melhor na primeira iteração. Isso é uma heurística, tá? Pega uma solução e a partir de utiliza um pouco da característica dela para adicionar um novo elemento ou gerar um conjunto de soluções. Sempre indo para melhor, né? A gente quer maximizar. Tá. Mas aí, e se você não encontrar melhor? O que você tem que fazer? Essas técnicas não te encontraram melhor. Você tem a melhor aqui do seu lado, que o cara pesquisou. Eu falei, putz grila, o cara chegou na melhor, e por que eu não consegui? Porque você estancou. Você travou, o seu programa travou e ele não consegue melhorar a partir daquela solução. Porque para aquela forma de que você implementou, já está ótimo. Você precisa falar para o seu programa, fala assim, beleza, cheguei aqui, guarda. Agora piora essa solução. Coloca ela lá atrás e tenta começar de novo. Ele vai gerar outro caminho. Ah, encontrei essa. É melhor que essa? É, salva. Piora essa solução. Vai andando por outro caminho. Encontrei essa. É melhor? Não. Você obriga o programa a piorar e encontrar outros campos de solução. Isso são meta-heurísticas. Você pega as técnicas heurísticas e introduz mais elaboração. E olha uns nomes vou citar. Algoritmo genético, simulate annealing, colônia de formigas, formiga-leão, cuco, colônia de abelhas e nuvem ou enxame de partículas. Todos esses que eu falei, que são praticamente 60% dali, são baseados em percepção da natureza. Exatamente, você replica o comportamento da natureza no algoritmo. Algoritmo genético, você tem soluções, você combina as soluções, cada solução filho recebe uma parte dos seus pais, depois você muta essas soluções e aí você tem elas. Colônia de formiga, cada formiga procura uma solução diferente. A formiga caminha por liberação de feromônio. Onde tiver mais feromônio, quer dizer que aquele caminho está sendo muito utilizado, ou seja, ali está gerando solução boa. Você solta um monte de formiga. Daqui a pouco todas vão andando por um caminho só. Enxame de partícula. Dispara um monte de partículas. As partículas vão se batendo. Cada vez que elas se batem, elas compartilham informação uma com a outra. Elas trocam dados, criam soluções diferentes. Até todas começarem a convergir para uma solução só. Formiga-leão. Alguém conhece a formiga-leão aqui? A formiga-leão é uma formiga dessa lapa aqui. Ela faz um buraco na terra, de forma um cone assim, como se fosse um cone, né? Beleza, entra um bicho. O bicho cai, não consegue voltar e ela pega o bicho e leva para debaixo da terra. Como que é essa meteorística? A solução está aqui no canto. Conforme ela vai melhorando, ela vai descendo. Quando ela atingir aqui, é uma das soluções ótimas ou melhores. E você coloca um monte de formiga-leão e um monte de solução inicial. E você faz. As que chegarem nos pontos, você compara todas as que alcançaram e a melhor ideia de todas elas é a que você alcançou. Cuco. Alguém sabe como o cuco se reproduz, os ovos e tudo mais? Ele chega no outro ninho, joga todos os ovos do ninho fora e põe o dele para outro pássaro cuidar. Você vai despejar um monte de ninho, cada ninho você vai colocar uma solução. Se a solução for boa, ela fica. Se ela for ruim, ela cai fora do ninho. Pronto. E você vai mandando o cuco avaliar cada solução em um ponto. Se for boa, ele tira o ovo e põe outro. Se for ruim, ele tira aquela solução e põe uma nova. Enquanto isso, a solução é utilizando. É uma loucura. Tudo respeitando as características da natureza. Quem não mexe com características? Busca tabu. Busca tabu, ela trabalha com puramente permutações. Todas são uma avaliação de permutação, mas algumas dizem respeito a comportamento da natureza. Busca harmônica, evolução diferencial,
Simulated annealing é um trabalho de metal. Você esquenta o metal, amassa o metal e depois ele esfria. Você utiliza essa característica para você trabalhar. Você esquenta as funções, gera muitas funções, muitas soluções, trabalha com elas e espera elas secarem. Quando elas secarem, as melhores vão pegar. Tudo isso. Essa é uma avaliação de meta-heurística. São muito mais parrudas do que as heurísticas, tá? Eles fizeram a questão de indicar isolamento, colocaram a população, que seriam as partículas, e a Aí, isso. Cada contato é uma contaminação. Se 50% da população não ficasse em casa, vão ser um atraso para que todos se contaminados. Isso aí. Usou enxame de partícula. Agora, quantas variáveis eles usaram ali? Tá entendendo o tamanho do problema? É imenso. Como que você vai resolver isso? No braço? Usando força bruta? Usando o algoritmo força bruta? Não, você tem que usar um algoritmo mais elaborado. Então, olha só. Aí vocês pensam, puxa vida, o que significa esse negócio de permutação? É isso daí, ó. Exatamente isso. É isso que o algoritmo faz. Ele muda as localizações da ordem das cidades e vai testando cada vez mais. Cada caminho cada solução é uma quantidade de caminho. Você tem que gerar e perguntar, pô, esse caminho é menor que esse caminho é menor que esse, e guardar o menor deles. Esse é para o caixeiro viajante. Viram, né, as mudanças? Aqui é a colônia de formiga, olha lá. Você viu? Eles soltaram todas as formigas, mas onde elas mais andaram, olha lá. A formiga que cai para fora, ele elimina, porque ela não vai fazer parte da solução. Só andando onde ela tem maior quantidade de feromônio. Problema das N-rainhas, olha aqui. O posicionamento de uma rainha depende do posicionamento das outras. Pô, para 8, o computador faz tranquilo. Beleza, faz um para 100. Vai lá testar todas as possíveis combinações para encontrar uma solução. Aqui, nuvem de partícula, olha lá. No quadro da direita, elas começam, se debatem um pouco e logo elas percebem que elas convergem para uma mesma solução, que é a solução ótima. Beleza? Outros. Algoritmos de menor caminho. Dá uma olhada como que se cria. Vou criar uma árvore formada pelos menores caminhos entre os pares de vértice. Prim e Kruskal. Enquanto o prim faz a partir de onde ele está, o Kruskal ele monta sempre pelos menores em aberto. Mas no final dá uma árvore. Então a gente fala o quê? Ele monta a partir de 3, 4 árvores. E quando se juntam, é uma floresta, que é uma união de árvores soltas que ele fez. Beleza? Rota de veículos. Olha lá, eu tenho 2 rotas, ou tenho mais de 2 rotas, eu tenho 2, 3 veículos diferentes. Eu tenho olha o correio. O correio tem moto, tem uma moto comum, eu tenho uma moto igual aquela moto de mercado, com uma caixa grandona atrás, e eu tenho um carro. O que eu vou levar para onde? Eu preciso levar todos esses itens, mas como eu vou fazer a distribuição para eu andar menos? Eu maximizar o meu tempo, né, e minimizar o meu gasto. Tudo isso daí. Simulated annealing. Olha lá. Pura avaliação de permutação. Mochila. Capacidade, peso, valor. Uma coisa que o Carlos conhece. Feixe convexo. Você tem uma nuvem de pontos e você quer descobrir o feixe convexo, que é o quê? Os pontos mais externos que você fecha, engloba todo mundo. Parece um problema imbecil, mas é um problema NP-hard, NPC. Por quê? Porque a quantidade de combinação é imensa, dependendo do tamanho
problema. Olha lá. Olha o tanto de comparação que você pode fazer. Computação gráfica, processamento de imagem. Tá aí, texto convexo. Beleza. Tranquilo? Demos umas ideias. Agora, o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante, está aqui um exemplo clássico para fazer com a busca tabu. Com a busca tabu clássica, tem ali a quantidade, a primeira tabela no canto noroeste. Tem as cidades, de 75 a 1200, tempo de execução, quantas iterações demoraram, qual foi o caminho inicial e o melhor caminho. Busca tabu clássica, tá ali. Para 150 cidades, resolvemos em 11 segundos, 914 iterações e chegamos em 263. Para 300 cidades, eu tive menos iteração ainda. Só que olha o tempo, 382. Que demora para criar o problema. Beleza, aí eu quero otimizar. Aí eu fiz a busca tabu com duas vizinhanças diferentes. Uma vizinhança desse tamanho e depois eu não achei, né? Lembra aquele busca de vizinhança? Fiz uma vizinhança desse tamanho, não encontrei, fiz uma desse tamanho. Ou seja, se eu não encontro a solução aqui, ela pode estar fora. Olha lá, eu aumentei o tempo de execução, só que eu melhorei a resposta. Ou seja, tem solução melhor ali ainda. Aí, o que eu fiz? Fiz a busca tabu com o melhor início construtivo. O que eu fiz? A minha busca tabu iniciou com uma solução genérica. Agora não. Aí eu fiz aquela. Eu peguei essa cidade, avaliei todas e fui para a menor dela. Peguei essa, avaliei todas que eu não percorri e fui para a de menor distância. E gerei a cidade, o caminho, melhor início construtivo possível. Ou seja, já comecei com uma solução top. Diminuí o meu tempo de execução e diminuí ainda mais o meu caminho. Ou seja, uma solução boa te leva a soluções melhores. E nem sempre uma solução comum te leva para melhor. Olha só, a busca tabu clássica, para o de 75 cidades. Demorei 0,85 e cheguei no caminho de 175. Aí eu pensei, bom, vou aumentar a vizinhança para ver se eu encontro outras soluções. Fui para 1,16 e o tempo 170. Melhorou. Tá. Agora eu quero começar de uma solução top. Fui lá, selecionei a solução, fui mais rápido do que a busca tabu clássica, mas olha só, de 0,85 lá na tabu clássica eu fiz 947 iterações. Na busca com início construtivo eu fiz em menos tempo, fiz mais iterações e achei um caminho melhor. Olha só, eu tive mais iteração, eu devia demorar mais. Não, demorei menos e encontrei a melhor solução. E aí eu coloquei, beleza, e se eu juntar as duas, o melhor no início com as duas vizinhanças, vão encontrar melhor? Aí não, aí piorou lá. Tudo depende das técnicas que você adiciona. Nem sempre, às vezes uma inclusão de uma técnica a mais pode piorar. Aí trata de você mexer no seu programa e ver o que você muda, o que você põe a mais, o que você tira. Tá? Essa é a grande sacada da programação, da heurística e metaheurística. Outra heurística pode resolver isso muito mais rápido? Pode. Claro que pode. Fica a seu cargo qual que você quer implementar. Fica a seu cargo. Todo mundo conhece muito o algoritmo genético. Todo mundo, porque ele é o mais disseminado, ele é o mais difundido. Só que ele não é o mais fácil de programar. Aí os algoritmos heurísticos, o GRASP, eles são bem mais fáceis de programar. E aí cabe a esse pessoal também conhecer essas outras técnicas para facilitar a programação. Por quê? Porque o algoritmo genético te gera soluções que são falsas, que são, a gente fala, infactíveis, soluções que não respeitam a característica do problema. Já algumas heurísticas e metaheurísticas, elas só geram soluções factíveis. Você não precisa tratar se a solução não respeita a característica do problema. Ela respeita, ela é válida. Você não precisa tratar se ela é infactível ou não.
O algoritmo genético dá muito infactível. Por isso que eu não sou tão fã mesmo. Mas ele é muito bom? Pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. Todas são. Todas são. Ideia. Todos os problemas NPC, ou seja, não polinomial completo, não tem a fórmula polinomial a partir da de entrada. Então eu não sei quantos passos eu dou. Tá. Então o que eu fiz? Eu utilizei um método heurístico, que tem a fórmula. E me resolve um programa que não tem a fórmula. Pronto. Vou calcular todas as combinações? A ideia é não. Você caminha pelas melhores soluções que você encontra. Que é essa a ideia. Alguma delas eu precisei do modelo matemático? Nenhuma. Não falei de somatório aqui uma vez. E vocês viram que todas têm somatório. O bendito somatório. Não falei somatório uma vez. Acabou. Não preciso. Agora, qual o tamanho disso? O tamanho disso? Aqui, ó. Esse programinha é o da busca tabu clássica por problema do caixeiro viajante. Ele tem só 200 linhas. Só. Fez tudo aquilo ali. Tá? Quer um problema mais parrudo? O problema do... Hã? Aqui. Aí esse daqui tá até difícil pegar, né? Quase 3.000. Quase 3.000 linhas. Pronto. Você quer tratar um problema? Você vai ter que trabalhar em cima do programa. E trabalhar muito. E trabalhar muito. Respeitando as características do problema, sempre isso na frente. Um programa elaborado, um programa bem projetado, sempre que eu falo em sala de aula, faz o algoritmo, estuda o algoritmo, estuda a complexidade do algoritmo, a complexidade de resposta, avalia qual que é melhor, parte para aquela implementação. Tá? Eu fiz isso, o Carlos fez isso, Miele fez isso, Daniela fez isso. Não é só porque a gente é professor, doutor aqui, que a gente não faz algoritmo na ponta do papel, não. É aí que a gente vai fazer mesmo. É aí que a gente vai fazer. Lembra o que eu falo para vocês de subir a escadinha? Né? A partir do momento que você alcança um problema, que você resolve um problema, você sobe um grau da escada. Aquele problema para você está resolvido. Você vai minimizar que ele aconteça, né? E se ele cair para você de novo, você já sabe como resolver. Você vai para outra escala de problemas. Mais um desafio. Inclusive, os próprios desenvolvedores de linguagem de programação têm seus desafios. Claro, extremamente acima dos nossos. Só que eles sempre procuram um desafio a mais. Sempre querendo subir a escadinha. Beleza?